Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu trago hoje é um wrap-up das leituras do mês de setembro, que já devia ter saído há imenso tempo, mas não aconteceu. E portanto, aqui estão as leituras que eu fiz durante o mês de setembro. Foram leituras muito boas, vocês já vão ver pelo vídeo que foram leituras muito boas. E portanto eu vou começar a mostrar-vos os livros que eu li ou terminei de ler durante o mês de setembro. O primeiro foi aqui o A Velha Árvore de Pearless Buck, que foi um livro que, se vocês viram o unboxing com a Vintage Box, com a The Phoenix Flight Vintage Box que a Cristina mandou, sabem que estava lá dentro. É um livrinho que a Cristina encontrou e honestamente este livro é tão chique. Para começar, estas ilustrações, não sei se vocês conhecem, mas são do mesmo ilustrador dos livros da Anitta e, portanto, as ilustrações que tem cá dentro lembram-me imenso os livros que eu tinha quando era muito pequenina. Este livro tem 3 histórias. A história que me tocou mais foi a primeira. É uma história muito bonita sobre ligações familiares, a forma como nós somos plantas que crescem das raízes de outras plantas, e está simplesmente lindíssima a forma como está descrito, e é uma pena que já não seja fácil encontrar este livro porque esta história é mesmo muito bonita. Nota-se que é um bocadinho datada a nível de linguagem e por aí fora, mas é uma história muito bonita e que eu gostei muito de ler. Obrigada, Cristina, por me teres dado este livro, porque, enfim, adorei. Depois terminei de ler aqui os 3 livros que me faltavam para terminar Sandman. Sandman tem 11 volumes e, portanto, estão aqui os 3 que me faltavam. Portanto, As Benevolentes 1 e As Benevolentes 2 e A Vigília. Estes 3 livros acabam por se destacar um bocadinho de todos os outros e, portanto, até é curioso que eu tenha tenha havido esta transição, porque estes livros dão-nos uma aproximação de um fim. Os livros em si, a história, a forma como está contado, todas as coisas que estão a acontecer mostram-nos que há algo, um ciclo que se está a fechar, e acaba por haver aqui um aprofundar sobre as personalidades dos Eternos e sobre todas as coisas relativas ao reino do sonho, e portanto são excelentes livros para finalizar esta coleção, esta saga, tudo. São livros, enfim, é quando a linha condutora dos sonhos começa a ligar e as coisas começam a fazer sentido, e no meio de coisas que são todas muito descabidas umas das outras, subitamente tudo se liga, todos os pontos ficam ligados, tudo, enfim. Eu eventualmente hei de fazer um vídeo sobre os livros de Sandman e o porquê de serem livros que eu recomendo, por muito estranhos que sejam, e portanto, por enquanto basta saber que eu adorei esta coleção, adorei ver um bocadinho mais dos recônditos escuros da mente de Neil Gaiman, e estou deserta para ler mais coisas dele. Eventualmente eu hei de reler estes livros todos novamente, porque é muito bom. Ora bem, depois destes livros, o livro que nós tínhamos escolhido para o clube de leitura era a autobiografia do José Luís Peixoto. Eu já não lia o José Luís Peixoto há algum tempo e é um escritor que eu gosto. Este livro sai fora dos parâmetros, seja da escrita do José Luís Peixoto, seja da temática que ele está a abordar aqui. Aqui temos José Saramago como personagem do próprio romance e temos 2 Josés. Temos o José que está... Aliás, temos 3 Josés, se formos bem a ver a história. Temos o José Saramago, temos o José Luís Peixoto e temos um José, um escritor que só escreveu um livro até agora e que aparece aqui em confronto com José Saramago, e portanto é uma história que, para vocês lerem, têm de se desligar do facto de conhecerem o que é que seja de Saramago, do facto de conhecerem o que é que seja das escritas do José Luís Peixoto. Desliguem-se, simplesmente desliguem-se e aproveitem a viagem. Honestamente, o livro é muito bom. Sai fora de tudo o que vocês possam estar a pensar, portanto vão de mente aberta, vão com os horizontes abertos. Quanto mais vocês se prenderem às coisas que conhecem, tanto do José Luís Peixoto como do José Saramago, mais potencial há para não gostarem do livro. Portanto, vão com a mente aberta, deixem-se simplesmente embalar pelas palavras, pelas coisas que vão acontecendo e aproveitem. O livro é completamente diferente de qualquer coisa. Eu gostei muito, mas realmente temos de manter essas expectativas em baixo, e a partir do momento em que vocês vão sem expectativas para este livro, acreditem que vai ser uma viagem muito interessante, de várias perspectivas e com uma narrativa que, enfim,
só mesmo ler para perceber, portanto, leiam este livro. E depois, falando em narrativas diferentes, eu tenho aqui o Coisas que Nunca Aconteceriam em Tóquio, do Alberto Torres Blandina. É um livro que eu vi pela primeira vez e provavelmente a única vez que eu ouvia falarem sobre este livro foi no canal do Hugo, o Aprendiz Leitor. E o Hugo falou muito bem deste livro. E depois eu fui ver, porque fiquei curiosa, porque olhando para a capa não era um livro que eu fosse pegar só porque sim, até porque este livro já tem alguns anos. E portanto, quando o Hugo falou nele, eu fui a pesquisar, 2011. Eu fui pesquisar e este livro custa 5€. Além de custar 5€, o Hugo falou muito bem sobre ele, portanto eu não vou comprar um livro só porque ele custa 5€, mas efetivamente o Hugo tinha gostado muito do livro. E este livro, aí sim, foge completamente. Este livro quase que manda a quarta parede abaixo. Não sei se vocês sabem o que é uma quarta parede, quando estamos a ver um filme ou algo e a personagem fala diretamente connosco. Não é bem esse sentido o que o livro faz. Mas nós temos aqui a personagem do Salvador, que é um varredor do aeroporto. E ele vai contando histórias ou que se passaram no aeroporto, ou coisas que ele foi vendo, coisas que ele foi conhecendo, pessoas que se foram cruzando na vida dele. E a maneira como ele o faz é muito ao estilo Sherazade. Se vocês já ouviram falar da Sherazade, sabem que é a rapariga que tinha casado com o sultão nas Mil e Uma Noites e que lhe vai contando as histórias das Mil e Uma Noites e que vai impedindo que ela seja morta como todas as esposas anteriores e portanto ela deixa-o sempre na perspectiva de ok, a história não termina aqui, mas é aqui que eu vou parar, portanto amanhã vais querer ouvir mais. E no fundo é isso que ela passa a fazer nas Mil e Uma Noites, vai-nos contando histórias e para sempre em pontos estratégicos para criar suspense para nós sabermos mais e queremos saber mais sobre aquela história. E no fundo é isso que o Salvador faz. O Salvador, que supostamente não tem escolaridade, ou tem uma escolaridade muito baixa. O Salvador que fala pelos cotovelos. Um Salvador, um varredor de aeroporto, mas que no fundo tem um conhecimento muito, mas muito maior, muito mais vasto do que aquilo que nos dá a entender quando se descreve a si próprio. E portanto é uma pessoa que acaba por ser extremamente atenta às coisas que se passam à volta dele e às pessoas e que se dá bem com toda a gente e que é exímio na arte de contar histórias e nos sítios onde para. Porque vocês ficam sempre, oh meu Deus, eu quero saber mais. E o curioso é, quando ele continua a contar histórias, às vezes as histórias nem são tão interessantes como dava a entender pelo sítio onde ele parou, mas a maneira como a personagem conta essas histórias, como vai fazendo com que queiramos saber mais e mais, é muito gira. É um livro que vale muito a pena. Vão ouvir a opinião do Hugo, vão comprar o livro e deixem de se embalar nas histórias do Salvador, porque é efetivamente muito curiosa a forma como o livro está estruturado e a personagem que o Alberto Torres Blandina criou, porque é simplesmente é qualquer coisa que vai-vos deixar com um sorriso na cara. Depois, e já em férias, isto vai-se começar a tornar uma tradição, já é a segunda vez que eu dou por mim em Praga a ler Pearl's Puck. O ano passado li A Terra Abençoada, este ano li A Eterna Demanda. É um livro que eu gostei muito de ler. A personagem que a Pearl's Puck criou, que é uma personagem muito interessante, é um miúdo que acaba por ser sobredotado. É uma criança muito curiosa, com muita sede de saber, com muita sede de conhecer, saber como as coisas funcionam, o âmago das coisas, o porquê das coisas acontecerem, e isso começa muito cedo e ele começa a exigir conhecimento cada vez em maior quantidade e é uma criança tão inteligente que acaba por ter um relacionamento um bocadinho diferente com as pessoas que estão à volta dele. No fundo, A Eterna Demanda é a busca do Randolph, essa personagem, pelo sítio dele no mundo, a maneira como ele deverá viver, porque no fundo nós estamos todos aqui por alguma razão. Ele não tem certeza de qual é o motivo para ele estar aqui, mas no fundo é isso que ele está a tentar encontrar, perceber o que é que ele está aqui a fazer, qual é a missão dele no planeta. E no fundo é isso, a eterna demanda, todas aquelas coisas que nós próprios também estamos à procura, saber, quer dizer, se calhar não, há pessoas que simplesmente estão contentes por existirem, não estão preocupadas com o porquê, mas o Randolph preocupa-se muito com o porquê de estar aqui, o que é que ele tem para fazer, qual é a missão dele na vida, e no fundo é essa a eterna demanda dele, é tentar perceber quem ele é e o que é que ele pode trazer e o que é que ele está aqui a fazer. E portanto o livro é tudo isso. Este foi o último livro que a Pearl's Puck escreveu. Ela
morreu em 73, o livro estava inacabado, faltava ser revisto. Aliás, a história estava acabada, mas não tinha sido revista, e este livro esteve desaparecido até 2013, à altura em que alguém chegou à frente e disse que tinha um manuscrito que achava que seria dela. E, portanto, em 2013 este livro foi publicado, mas mais uma vez mantiveram o texto que a autora tinha escrito sem grandes revisões do texto. A história em si não é tão densa ou tão profunda como as histórias que eu já li da Pearl Buck, e portanto, de certa forma, é um livro que não me encheu tanto as medidas como outros livros que já li dela, mas é, sem dúvida, um livro extraordinário sobre a nossa busca pelo nosso lugar na vida e no mundo, e honestamente eu aconselho a toda a gente que o leia, e é impossível não nos conseguirmos rever um pouco nesta personagem e nesta busca por vezes inalcançável para tanta gente. E ainda para tentar terminar o Book Being Leituras ao Sol, o último livro que eu peguei, que já estava parado nas estantes há algum tempo, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu já tinha lido o Monte dos Vendavais, da Emily Brontë, e não gostei. Honestamente não gosto que aquilo seja visto como uma história de amor. Não é amor, é obsessão, é uma história de vingança, de obsessão, não é bonita. Está bem escrita, está, a história tem valor. Portanto, uma vez que eu já conhecia o trabalho de uma das irmãs Brontë, estava com muito medo, honestamente, de ir para Jane Eyre. E toda a gente adora, mas também toda a gente adora o Mundo dos Vendavais. E eu não gostei particularmente, e portanto estava com muito medo de pegar na Jane Eyre, e os meus medos eram completamente infundados. Eu apaixonei-me perdidamente pela personagem. É uma personagem na qual eu revejo tantas das coisas que eu sinto ou que fazem parte dos meus valores pessoais ou que acabam por funcionar como bússola do meu próprio comportamento. Revi-me tanto nesta personagem, na maneira como ela se comporta, algumas das decisões que faz relativamente à vida dela, que foi impossível não me apaixonar pela personagem, pela história, a maneira como está escrito. A história é lindíssima, eu não vou estar a falar sobre a história, se vocês não conhecem até agora e conseguiram fugir dela, então parabéns, porque a história é conhecida, já foi adaptada para série e para filme algumas vezes, e portanto vale muito a pena. É uma história de vida, é uma história muito lenta, não tem uma ação, que é uma coisa assim, sempre a acontecer coisas, não acontece isso. Efetivamente vão acontecendo coisas, mas como na nossa vida também não acontecem coisas assim com ação, oh meu Deus, no fundo é casa-trabalho, trabalho-casa, é uma história muito lenta, mas muito rica, complexa, personagens fantásticas, com motivações, com camadas, O livro está simplesmente bem construído. Aconselho vivamente, se não conhecem Jane Eyre, se ainda não leram, leiam, acreditem, vão gostar. Quase a terminar o mês, eu li aqui o Tu, da Caroline Kepnes. Eu já tinha visto a série e, portanto, já sabia mais ou menos ao que vinha. E fiquei extremamente, mas muito feliz quando comecei a ler o livro e percebi que ia ser muito mais fácil de testar a personagem do que na série. Se vocês já viram a série, aconselho mesmo assim a lerem o livro. Acho que traz aqui alguma densidade. No fundo a série está bem adaptada, mas traz aqui alguma densidade. No entanto, aqui o Joe é muito mais cru. O sentido do humor da personagem da série não está tão patente. Portanto, eu penso que o ator foi excelente na adaptação, efetivamente foi muito bom, mas deu-lhe um certo sentido de humor que ele não tem no livro. E no livro ele até tem algumas coisas, mas não é da mesma forma que na série. Portanto, no livro temos aqui o Joe, que trabalha numa livraria. Há um dia em que aqui a menina entra na livraria e ele vê o nome dela no cartão de crédito e começa toda uma perseguição. Vamos chamar perseguição. E, no entanto, a maneira como o Joe vai conseguindo mesclar-se na vida da Beck acaba por ser... ele faz isto de forma tão natural que é extremamente perturbador para quem está a ler e para quem está a ver a série perceber a facilidade com que alguém consegue mentir, dar a volta, tentar justificar coisas que não são justificáveis. A história em si está muito boa porque tem uma densidade que nós inicialmente não conseguimos apanhar. As coisas parecem todas muito preto no branco e eventualmente as personagens nós vamos acompanhá-las e vamos vendo que as coisas não são assim tão simples como nós poderíamos pensar no início, nem a nível de história, nem a nível das personagens, porque lá está,
Temos aqui personagens que não são exatamente aquilo que parecem à primeira vista e, portanto, à medida que a história se vai desenrolando, vocês vão conhecendo outras coisas, vai ganhando uma profundidade, vai ganhando uma densidade que não fazia prever ao início. É uma história muito boa, é uma história que dá que pensar em relação a várias coisas. Por favor, pessoas, usem cortinas em casa. Por favor. Quem é que não usa cortinas em casa? Principalmente no resto do chão. Estou a brincar com uma cama mesmo à frente da janela. Enfim. Mas é efetivamente dá que pensar na forma como nós às vezes lidamos com as pessoas, as coisas que nós valorizamos, a maneira como nós nos relacionamos com algumas pessoas, as motivações por trás dessas relações, se são questões mais pessoais, se são questões de dinheiro, se são questões de poder, do que é que seja. E é um livro que eu gostei muito de ler e sinceramente aconselho ou o livro ou a série ou as duas coisas, mas pelo menos uma vejam ou leiam, porque efetivamente muito bom. E depois, para terminar o mês, tenho aqui o 'Se Sentes Não Hesites, do Manuel Clemente, e foi um livro que eu gostei muito de ler. Aliás, depois comecei a fazer aqui a pôr aqui alguns post-its. É um livro que eu aconselho a ler, não de uma ponta à outra, mas irem lendo de vez em quando. Isto acabam por ser crónicas, não sei se vocês conhecem o Manuel só pela página do Instagram ou se costumam ler as crónicas dele no público. No entanto, este livro é muito mais próximo das crónicas que ele faz para o público do que necessariamente para as coisas que ele vai partilhando na página de Instagram. E portanto, nós temos sempre aqui aquelas frasinhas que ele costuma ter no Instagram, mas depois temos toda uma crónica. E no fundo este livro é precisamente para nos fazer pensar, para nos fazer refletir sobre a forma como nós estamos na vida, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, as coisas a que nós damos valor e aquelas a que não damos valor, as coisas que se calhar devíamos dar valor e não damos, aquelas a que se calhar damos valor e não devíamos. Mas é mesmo uma questão de nos fazer refletir um pouco sobre as coisas do dia a dia, sobre a vida em si. Há aqui certas alturas em que ele fala também da questão de todos nós sermos mortais e estamos a tentar fugir de uma coisa que não dá para escapar. O Manuel deu por ele, a certo ponto da vida dele, a fazer qualquer coisa que era suposto gostar, ou era suposto dar-lhe algum sentido e que não estava a dar, e portanto ele acabou por deixar isso e foi fazer voluntariado. E acredito que o voluntariado seja uma coisa que altera muito a maneira como nós vemos a vida, a maneira como nos relacionamos com as pessoas e as coisas a que nós damos valor. E portanto tudo o que estão aqui são crónicas relacionadas precisamente com aquilo que nós valorizamos, com fazer aquilo que nós gostamos. Há pessoas que de certeza gostam de fazer contabilidade e aquilo para eles é o prazer de uma vida e não se veem alguma vez a fazer outra coisa e é aquilo que lhes traz felicidade. Mas nem todos nós temos felicidade nas mesmas coisas e portanto o que o Manel no fundo quer dizer com 'Se Sentes Não Hesites' é que se vocês sentem que há alguma coisa na vossa vida que deveriam estar a fazer ou que não deveriam estar a fazer, não hesitem, não no sentido de largar tudo de ontem para hoje, mas no sentido de se calhar ponderarem um pouco a vossa passagem na vida e fazerem aquilo que efetivamente é o vosso papel, o vosso lugar na vida, na sociedade, por aí fora. No fundo um bocadinho como a eterna demanda que eu já falei da Pearless Buck. E portanto no fundo é para nos fazer refletir sobre as coisas que nós estamos a fazer, se é efetivamente aquilo que nos traz felicidade, se nós somos mesmo felizes ou se é uma coisa que nós achamos que estamos felizes porque estamos de acordo com aquilo que é esperado de nós. E no fundo, lá está, isto são 40 e tal crónicas, eu agora não tenho certeza, mas ainda são muitas. E eu diria, assim, na boa, leiam uma crónica por semana e reflitam naquilo que está, naquilo que o Manuel diz, reflitam um pouco naquilo que ele vos está a perguntar e se é qualquer coisa que vos diz algo ou não, mas vale a pena dar uma vista de olhos ao livro do Manuel. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de setembro, pensava eu que tinha lido pouco. É sempre assim, eu acho sempre que já este mês é a mesma coisa. Portanto, estes são os livros que eu li durante este mês, são livros que gostei muito, não está aqui um único livro que tenha tido abaixo de 4 estrelas. Eu tenho estado a fazer boas escolhas para mim
Óbvio que os livros dependem muito das alturas em que nós o lemos, depende muito das nossas vivências, das nossas experiências, mas estes são livros que efetivamente me disseram muito e que são muito bons e que valem a pena. Portanto, digam-me nos comentários se vocês já leram algum destes livros, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente, se gostaram do livro que eu achei que podia ser melhor, ou se não gostaram nada do livro que eu gostei muito. Portanto, deixem nos comentários, digam qual foi o melhor livro que vocês leram durante o mês de setembro. Portanto, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!